Muito que bem, chegamos ao final do livro O Poder do Agora, que tem sido incrível estudá-lo, refletir sobre as coisas que o autor traz aqui para gente, né? Falando de mim, não sei se você está acompanhando, eu espero que sim. Se você não viu os primeiros encontros, as primeiras leituras, tem aqui a playlist com todos os capítulos. E agora aqui no finalzinho a gente acabou fazendo 2 capítulos por encontro, porque eram capítulos menores. E tem sido de grande contribuição. Além desse movimento aqui, vou me abrir para vocês, além desse movimento aqui do livro, eu também busquei fazer outros movimentos na minha vida, e eu vou contar para vocês que, olha, deu uma guinada de 360 graus, assim. Tipo, ciclo se fechando, novas portas se abrindo, me mudei de casa, sabe? Tudo que eu tinha pensado, co-criado, veio incrivelmente, assim. E eu entendo que não é passe de mágica. Existe um processo, né, da gente pensar, da gente tomar a decisão, da gente internalizar as coisas que a gente quer. E trazendo os conhecimentos desse livro, bem como outros movimentos que eu fui fazendo também, que a gente vai trazendo aí consciências ao longo da nossa vida, que eu consegui fazer mudanças bem significativas num curto espaço de tempo. Então, sim, é possível quando a gente está aberto para conhecer mais sobre nós mesmos, para conhecer mais sobre como funciona esse mundão aqui, né? Essa realidade, nosso universo, as nossas coisas aí com a atração, física quântica e tudo mais. Então, eu indico de novo fortemente que você adquira o livro, que você também busque novas fontes de conhecimento. Hoje, com essa era da informação, da tecnologia, nós temos acesso a muitas coisas. Muitas pessoas incríveis, bacanas, compartilhando dos seus conhecimentos, das suas histórias, das vivências, né, as experiências que trazem aí para nós um suporte muito importante, um abrir, né, um novo olhar para as possibilidades, entendendo que sim, a gente pode mudar muita coisa na nossa vida. Mas o primeiro passo não adianta, é decidir e entrar, se mergulhar no autoconhecimento. Então vamos lá? Vamos ler hoje o capítulo 9 e o capítulo 10, e aí fechando o livro, né, com esses 10 capítulos. E ele tem outras literaturas, tá? Que ele traz até no final do livro, vocês vão ver, quem tem o livro aí, ele vai falar sobre os outros títulos que ele tem, que é o Praticando o Poder do Agora, O Poder do Silêncio e Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. E aí fica também aí a sugestão para quem quiser continuar a seguir aí os ensinamentos de Eckhart Tolle. Não sei se é assim que fala, mas é isso. Trouxe meu chá de camomila, tá chovendo aqui em Blumenau hoje, então tá bem gostoso para tomar um chazinho. Então vamos brindar esse chá no fechamento do livro. Relembrando que eu não estou lendo na íntegra, estou fazendo compilado aqui de partes dos capítulos, tá? Por isso que eu indico que vocês realmente comprem. Eu vou deixar de novo aqui o link da Amazon, mas se você quiser, dá uma olhadinha na livraria aí na sua cidade. Provavelmente você vai encontrar não só esse título, mas outros livros tão incríveis, best-sellers aí dessa era aí, né, que depois da pandemia, eu vou falar por mim, né, meu Deus, o que eu comecei a ler de livros não tá na história. Então, eu sei que eu fui pegando aí outras literaturas que eram, como essa aqui, né, muito divulgada, muito falada aí pelo pessoal do marketing, pelo pessoal das redes sociais, né, e aí esse aqui eu também comprei, além de outros, né. E fica o convite para você dar uma olhada também na playlist do livro do Poder do Subconsciente, que foi o primeiro livro que a gente fez aqui no Clube do Livro, tá? Vamos para o capítulo 9, então? Muito além da felicidade e da infelicidade existe a paz. O bem supremo além do bem e do mal. E alguém pergunta para ele: existe diferença entre felicidade e paz interior? Existe. A felicidade depende de circunstâncias consideradas positivas, ao passo que a paz interior não precisa delas. Outra pergunta:
há possibilidade de só atrairmos coisas positivas para as nossas vidas? Se a nossa atitude, o nosso pensamento forem sempre positivos, só haverá situações e acontecimentos positivos, não é mesmo? Boa pergunta. Você pode afirmar com certeza o que é positivo e o que é negativo? Ele devolve, né? Ou já fez o levantamento completo? Muitas pessoas devem ter aprendido bastante com as suas próprias limitações, os seus fracassos, suas perdas, suas doenças e sofrimentos. Tudo isso ensinou-as a se desfazer das imagens falsas que tinham de si mesmas, dos desejos e objetivos superficiais ditados pelo ego, e lhes deu profundidade, humildade e compaixão. Fez delas pessoas mais reais. Sempre que acontece alguma coisa negativa, há sempre uma lição embutida, embora nem sempre se perceba isso na hora. Uma doença, um acidente pode mostrar o que há de real ou irreal em uma situação, aquilo que é importante e o que não é. De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Para ser mais preciso, elas não são positivas nem negativas, elas são do jeito que são. E quando aceitamos as coisas como são, o bem ou o mal deixam de existir em nossas vidas. Só o que existe é um bem supremo que inclui o mal. Mas pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, o igual e o diferente, o amor e o ódio. É por isso que no livro de Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E alguém faz mais uma pergunta. Isso me parece negação e ilusão. Quando alguma coisa ruim acontece comigo ou com alguém chegado a mim, tal como um acidente, uma doença ou morte, pode até fingir que não é mal, mas permanece o fato de que isso é mal. Por que negar? E ele responde: você não está fingindo nada, só está permitindo uma coisa ser como é, apenas isso. Essa permissão para ser nos transporta para além da mente, com seus padrões de resistência que geram as polaridades positiva e negativa. É um aspecto fundamental do perdão. Perdoar o presente é até mais importante do que perdoar o passado. Se perdoarmos cada momento, se permitirmos que ele seja como é, não haverá nenhum acúmulo de ressentimento a ser perdoado mais tarde. Lembre-se de que não estamos aqui tratando de felicidade. Por exemplo, quando a pessoa amada acabou de morrer, ou se sentimos a nossa própria morte se aproximar, não podemos nos sentir felizes. É impossível, mas podemos estar em paz. Pode até haver tristeza e lágrimas, mas se deixarmos de resistir, conseguiremos perceber uma profunda serenidade por baixo da tristeza, uma calma, uma presença sagrada. E isso é a emanação do ser. Isso é a paz interior, o bem que não tem opositores. E outra pergunta. E se for uma situação sobre a qual eu possa fazer algo a respeito? Como posso permitir que ela exista e mudá-la ao mesmo tempo? Faça o que tem que fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo, e com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar as nossas ações. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades?
Isso foi escrito há 2000 anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar, isto é, antes de perdoar. Com o perdão, acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal, a transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem realmente somos. É verdade. Assim, aquilo que, de uma perspectiva limitada, percebemos como o mal é, na verdade, parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como mal. Através do perdão, que significa reconhecer a falta de consistência do passado e permitir que o momento presente seja como é, acontece o milagre da transformação, não só no lado de dentro, mas também no lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta. Quem quer e o que for que penetre no campo da consciência será afetado, algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos, com mudanças só notadas algum tempo depois. Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência, sem fazer nada, simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. Quando ele bota essas palavras grifadas, eu dou. Muito bom. Eu tenho um livro do Marco Aurélio, inclusive, que está ali na estante para ser lido. Muito bom. Então, aqui ele fala sobre o bem e o mal, né? E tentando explicar sobre a questão, né? Que ela falou, então, se eu só pensar em coisas positivas, só tiver pensamentos positivos, atitudes positivas, só haverá situações positivas, não é mesmo? E aí ele vai discorrendo aqui, depende do que você acha, mede, mensura como bem, o mal, positivo e negativo. Assim como muitas coisas que acontecem para a gente, e depois de um tempo a gente vai perceber, integrar, que foi um aprendizado, que foi algo que gerou um bem depois. Que nem ele fala aqui, que no momento que está acontecendo, aquilo que a gente julga ser algo negativo e algo muito ruim, a gente não para analisar. Porque tudo bem, existe um sofrimento, ele falou, permita sentir, tudo bem, é o que é um sofrimento, é uma tristeza, é um desligamento de alguma coisa, é um fechamento de ciclo, há uma separação, uma mudança, né, uma alteração de rotas, é o que é, né, não está dizendo que é para ser, fingir nada, né, ele até fala aqui. Não precisa fingir nada, só permitir que as coisas sejam como são, apenas isso. Ele fala muito da parte do perdão aqui também, que com o perdão acontece o milagre do despertar da consciência da gente como um ser, né? Da consciência do ser. E através do que aparenta ser o mal, a transformação do sofrimento em paz interior. Muito bom. E realmente, assim, eu não lembro se eu já falei em algum outro vídeo, eu acho que foi no do poder do subconsciente, que eu passei muitos anos para perdoar uma pessoa, uns 6 anos mais ou menos. E antes disso, eu me julgava uma pessoa que não guardava mágoas, né? Que era uma pessoa super tranquila, assim. Não relevava muitas coisas. Mas, de alguma forma, eu e aquela pessoa, e eu imagino, sim, que são coisas bem profundas de muitas vidas, talvez. Então, foi bem desafiador para mim. E aí chegou num ponto que não dava mais para arrastar isso. Muita coisa estava travada na minha vida, muita coisa a partir desse sentimento de mágoa, de ressentimento. E eu achava profundamente que se eu perdoasse, eu estava dando o braço a torcer e sendo condizente com as coisas ruins
negativas, né? Mas agora pensando o que foi negativo, o que foi ruim. E eu achei que eu ia estar sendo condizente, como se estivesse assim, dizendo que sim, é isso que eu mereço, você fez o certo, é assim que as pessoas merecem ser tratadas, enfim, eu levei para esse lado da força. E chegou numa fase onde eu já estava fazendo terapia nessa época, que foi que me ajudou demais a trabalhar o meu autoconhecimento, né, para entender as minhas questões. E aí foi onde eu comecei a despertar essa consciência, vamos dizer assim. E aí eu comecei a ter muitos sonhos relacionados a perdoar essa pessoa. Vocês têm uma noção, chegava a. Quando eu ia tomar banho, que era no banho, gente, eu não sei, tem um negócio no banho que é de outro planeta. Acho que abre um portal no banho, não sei para vocês, mas para mim é. E aí eu comecei eu falava em voz alta, como se eu estivesse decorando tudo que eu ia falar para a pessoa se eu estivesse na frente dessa pessoa. E aquilo ficava tão latente em mim, assim, que eu não conseguia perdoar, eu não admitia tudo aquilo que a pessoa fez para mim. Eu entrava na negação, eu fiquei cega mesmo pela mágoa. E daí eu comecei a sonhar muito com as pessoas vindo nos meus sonhos, pessoas que eu confiava, de lugares que eu frequentava, do movimento espírita também, e vinham assim, Deise, enquanto tu não perdoar essa pessoa, as coisas não vão acontecer na tua vida. Faça isso, perceba que você também, quantas coisas já fez, né? Nesta ou em outras vidas, tanto mal também já deve ter feito e tantas vezes já deve ter sido perdoada. Enfim, eu fui trabalhando. Um certo dia acordei e eu decidi que era aquele dia. E foi tão claro para mim que eu nunca imaginei como que eu iria me comportar quando esse dia chegasse. Mas foi diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Foi uma certeza tão boa e me trouxe, de certa forma, o que ele falou aqui dessa paz interior. Eu não estava nem um pouco, e nunca imaginei que isso fosse acontecer, nem um pouco preocupada em como a pessoa ia receber, eu ia pedir perdão, sabe? E, tipo, eu não ia lá dizer eu te perdoo, eu ia falar eu peço perdão. E eu estava realmente totalmente assim desligada de qualquer forma que a pessoa fosse receber isso, porque eu entendi que estava vindo do meu coração, da minha alma, e que alguma coisa ali, uma chave virou. E aqui ele fala sobre o perdão, que através do perdão, coisas incríveis, muitas delas de forma imediata começam a acontecer na vida da gente do lado positivo, né? E outras nos níveis mais profundos, onde a gente só vai se dar conta no decorrer da nossa caminhada. A gente vai ver, nossa, olha só, isso aqui que estava travado, parece que não acontecia, começou a desenrolar, foi tão natural. E outras já vão ser mais assim visíveis, sabe? Tipo, meu Deus, passou umas semanas ali, parece que a vida já deslanchou. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Então eu estou aqui de prova nessa parte aqui do livro sobre o perdão. Vamos para mais uma etapa aqui. O fim dos dramas em nossa vida. Alguém pergunta: nesse estado de aceitação e paz interior, pode aparecer alguma coisa na vida para ser chamada de má, da perspectiva da consciência comum? E ele fala assim: muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós, ou melhor, são criadas pelo ego. Refiro-me a isso, às vezes, como drama. Conheço bem. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida, identificam-se com suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele tempo, todo o sentido de eu interior. Vou repetir. Investiram nele todo o sentido de eu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim. Enquanto essas pessoas forem à mente, seu maior medo será o próprio despertar. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é,
todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco, não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica uma identificação com a mente e uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições da outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim, não se transformará em um drama. Quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito, diz o livro Um Curso em Milagres. O livro se refere não só ao conflito com outras pessoas, mas fundamentalmente ao conflito dentro de nós, que deixa de existir quando não há mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas da nossa mente e aquilo que é. Mais uma parte do capítulo, a impermanência e os ciclos da vida. Muito bom esse capítulo, hein? Vou tomar um chazinho aqui, peraí. Senão vai ficar frio, fica ruim. Enquanto permanecermos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas. Mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda, por baixo do jogo dos opostos, se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. Muito bem. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado, teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle como uma medida autoprotetora e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. Que interessante. Que muitas vezes, né, a gente não se permite passar pelos ciclos. Eu estou englobando todos nós, tá? Porque é difícil, às vezes, a gente se colocar nessa posição de perceber, de presença, que é a proposta do livro. E a gente tem, sim, ciclos, e elas podem durar, os altos e baixos, que ele fala aqui,
né, daqueles picos criativos, que parece que tudo está fluindo, está acontecendo, as baixas de energia, que parece que nada flui, que está tudo estagnado, a vida parou, e aí a gente entra naquele looping desesperador, porque os ciclos podem durar curtos ou longos prazos. E aí, como que acontece a doença? O organismo percebendo, nossa inata, nosso organismo super inteligente, percebendo que a gente está resistindo a passar pelos ciclos, pelos picos, assim como um eletrocardiograma, nunca vai ser assim a nossa vida. Que assim como um eletrocardiograma, né? Nós não estamos mortos, nós não estamos na inércia, a gente está sempre assim, ó. Assim, daí vai, sobe, fica. E aqui, quando a gente entra em resistência para passar por tudo isso, o corpo, como proteção, para a gente parar e passar por aquilo ali, olhando em presença, percebendo, sem resistência, cria uma doença. Daí que vem também as doenças. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Ou seja, nada é permanente. Tudo tem um começo, um fim, um alto, um baixo, e é assim que funciona. Buda fez disso uma parte central do seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante. Ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência é também um ponto central dos ensinamentos de Jesus, que disse: não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e a ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente, se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro estivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes, ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. Ela não queria perder isso. No início, isso lhe deu um sentido feliz do interior, depois, um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz, que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível.
O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos. Mais um chazinho. Vou ler só mais uma parte aqui e vou para frente, tá? Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é dukkha. Dukkha, D-U-K-K-A. Uma palavra da língua Pali que significa sofrimento ou insatisfação. Aí, voltando. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto. Significa que a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo as separa. Finalizando essa parte aqui. Uma vez um monge budista me disse: tudo que aprendi nos 20 anos em que sou monge pode ser resumido em uma frase: tudo o que surge desaparece. E isso eu sei. O que ele quis dizer foi o seguinte: aprendi a não oferecer qualquer resistência ao que é. Aprendi a permitir que o momento presente aconteça e aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e circunstâncias. Foi assim que encontrei a paz. Não oferecer resistência à vida é estar em estado de graça, de descanso, de luz. Nesse estado, nada depende de as coisas serem boas ou ruins. É quase paradoxal, mas, como já não existe mais uma dependência interior quanto à forma, as circunstâncias gerais de sua vida, as formas externas, tendem a melhorar consideravelmente. A felicidade que provém de alguma coisa secundária nunca é muito profunda. É apenas um pálido reflexo da alegria do ser, da paz vibrante que encontramos dentro de nós ao entrarmos no estado de não resistência. O ser não transporta para além das polaridades opostas da mente e nos liberta da dependência da forma. Mesmo que tudo em volta desabe e fique em pedaços, você ainda sentirá uma profunda paz interior. Você pode não estar feliz, mas vai estar em paz. Eu vou ler um trechinho dessa parte aqui que é muito interessante, depois a gente vai seguindo. Utilizando e abandonando a negatividade. Toda resistência interior é vivenciada como uma negatividade. Toda negatividade é uma resistência. Nesse contexto, as duas palavras são quase sinônimas. A negatividade vai de uma irritação ou impaciência a uma raiva furiosa, de um humor deprimido ou um ressentimento a um desespero suicida. Às vezes, a resistência faz disparar o sofrimento emocional, quase em que mesmo uma situação banal pode produzir uma negatividade intensa, como a raiva, a depressão ou um profundo pesar. O ego acredita que através da negatividade pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Acredita que através dela pode atrair uma circunstância desejável ou dissolver uma indesejável. O livro Um Curso em Milagres destaca corretamente isso ao afirmar que sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que queremos. Se você, a mente, não acreditou que a infelicidade funciona, por que a criaria? O fato é que essa negatividade não funciona. Em vez de atrair uma circunstância desejável, ela a interrompe ao nascer. Em vez de desfazer uma circunstância indesejável, ela a mantém no lugar. Sua única utilidade é que ela fortalece o ego, e essa é a razão pela qual ele a adora. Muito bom, falando aqui da negatividade. Aqui ele fala mais um pouquinho, ele repete um pouquinho as mesmas coisas aqui. Vamos lá.
Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta. Talvez aquela nova técnica. Diria a você: não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno, uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá, vai levar você até a paz. Esse é o milagre da entrega. Aqui ele fala sobre morte. Onde é que estamos aqui? Eu tirei o marca-texto, só um pouquinho. Agora a gente vai entrar no capítulo 10, para a gente finalizar aqui. O significado da entrega. A aceitação do agora. Você mencionou a palavra entrega algumas vezes. Essa ideia não me agrada. Soa um pouco fatalista. Se aceitarmos sempre as coisas como elas são, não vamos fazer nenhum esforço para melhorá-las. Para mim, o significado de progresso, tanto em nossa vida pessoal quanto em coletividade, é não aceitarmos as limitações do presente e nos empenharmos para ir além, para superá-las e criar coisas melhores. Se não tivéssemos agido assim, ainda estaríamos vivendo em cavernas. Como conciliar essa entrega com a mudança e a realização das coisas? E ele fala assim: para muitas pessoas, a entrega talvez tenha conotações negativas, como uma derrota, uma desistência, uma incapacidade de se reerguer das ciladas da vida, certa letargia, etc. A verdadeira entrega, entretanto, é algo completamente diferente. Não significa suportar passivamente uma situação qualquer que nos aconteça e não fazer nada a respeito, ou nem deixar de fazer planos ou de ter confiança para começar algo novo. A entrega é a sabedoria simples mais profunda de nos submetermos e não nos opormos ao fluxo da vida. Vou repetir. A entrega é a sabedoria simples mais profunda de nos submetermos ao fluxo da vida e não de nos opormos ao fluxo da vida. O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Isso significa que se entregar é aceitar o momento presente sem restrições e sem nenhuma reserva. É abandonar a resistência interior àquilo que é. A resistência interior acontece quando dizemos não para aquilo que é, através do nosso julgamento mental e de uma negatividade emocional. Isso se agrava especialmente quando as coisas vão mal, o que significa que há um espaço entre as exigências ou expectativas rígidas da nossa mente e aquilo que é. Esse é o espaço do sofrimento. Se você já tiver vivido bastante tempo, certamente saberá que as coisas vão mal com muita frequência. É precisamente nesses momentos em que a entrega tem de ser praticada, caso queiramos eliminar o sofrimento e as mágoas da nossa vida. A aceitação daquilo que é nos liberta imediatamente da identificação com a mente e nos religa com o ser. A resistência é a mente. A entrega é um fenômeno puramente interior. Isso não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa no campo exterior para mudar a situação. A gente vai ficar de bracinho cruzado, vamos dizer, ok, estou na merda. E aí eu vou ficar aqui porque eu tenho que aceitar o que é, viver o agora e a vida que lute e, né, vamos entrar no fluxo. Não é bem assim.
Na verdade, não é a situação completa que temos de aceitar quando eu falo de entrega, mas apenas o segmento minúsculo, chamado o agora. Por exemplo, se você estiver atolado na lama, não tem que dizer: está bem, me conformo de estar atolado nessa lama. Resignação não quer dizer entrega. Você não precisa aceitar uma situação indesejável ou desagradável na sua vida. Nem precisa se iludir e dizer que não tem nada de errado em estar atolado na lama. Nada disso. Você tem completa consciência de que se deseja sair dali. Então, reduza a atenção ao momento presente, sem atribuir a essa situação nenhum rótulo mental. Isso significa que não existe nenhum julgamento do agora. Em consequência, não existe nenhuma resistência, nenhuma negatividade emocional. Você aceita a existência do momento. A seguir, toma uma atitude e faz tudo o que puder para sair da lama. Chama essa atitude de ação positiva. Funciona muito mais do que uma ação negativa que decorre da raiva, do desespero e da frustração, que é cair na lama. Não é dizer: ai, que bom, tá tudo bem. Estou na lama e tá tudo bem. É assim que é. Não, tem que fazer alguma coisa. Só que o fato de tu estar presente no agora, dizer: ok, estou na lama, beleza? Agora eu preciso fazer uma ação aqui para me tirar dela. É isso que ele quer dizer. A partir do momento que tu começa a tomar uma atitude negativa, mental e tudo, de estar ali na lama, tu vai ficar frustrada, com raiva de estar ali, vai ficar se debatendo. Isso não vai fazer com que você saia dali. É ter uma atitude que ele fala, e isso eu chamo de uma atitude positiva. Você, ok, tô aqui, isso é uma realidade, aceito que é o que é, né? Não vou me conformar, e assim não é, a entrega não é essa, de dizer vou me conformar porque estou na lama e aqui que agora eu vou ficar até a segunda ordem, e não. E também não ficar fazendo uma ação negativa, que é o que? Entrar na raiva, no desespero, na frustração, em dizer, oh, meu Deus, é agora, e eu caí aqui, e achar culpados, e ficar no drama, e ficar se debatendo na lama, não vai fazer com que a gente saia da lama. Até que alcance o resultado desejado, você continua a praticar a entrega ao se abster de rotular o agora. Vou fazer uma analogia visual para ilustrar o ponto que estou sustentando. Você está andando por uma estrada à noite com uma neblina cerrada, mas possui uma lanterna potente que corta a neblina e cria um espaço estreito e nítido na sua frente. A neblina é a sua situação de vida, que inclui o passado e o futuro. A lanterna é a sua presença consciente e o espaço nítido é o agora. Vamos ler de novo essa parte? Olha só. Você está andando por uma estrada à noite com uma neblina cerrada. A neblina é o passado e o futuro, mas possui uma lanterna potente que corta a neblina. E a lanterna é a presença consciente. E isso cria um espaço estreito e nítido na sua frente. E o espaço estreito e nítido é o agora. Não se entregar endurece a forma psicológica, a casca do ego, e assim cria uma forte sensação de separação. O mundo e as pessoas à sua volta passam a ser vistos como ameaças. Surge uma compulsão inconsciente para destruir os outros através do julgamento e uma necessidade de competir e dominar. Até mesmo a natureza vira sua inimiga e o medo passa a governar a sua percepção e a interpretação das coisas. A doença mental, conhecida como paranoia, é apenas uma forma ligeiramente mais aguda desse estado normal, embora disfuncional da consciência. A resistência faz com que tanto a mente quanto o seu corpo fiquem mais pesados. A tensão se manifesta em diferentes partes do corpo que se contrai para se defender. O fluxo da energia vital, essencial para o funcionamento saudável do corpo, fica prejudicado. O fluxo da energia vital
E aqui, por ser reikiana, né, quando a gente trabalha com reiki, a energia vital que mantém a gente vivo, trabalhando os nossos centros energéticos, trazendo a saúde para o corpo, para a mente e tudo mais, é isso que ele fala. Fica prejudicado, desvitaliza, desarmoniza, desequilibra mesmo, tá? Algumas formas de terapia corporal podem ser úteis para restaurar esse fluxo, mas a menos que você pratique a entrega na sua vida diária, essas coisas só podem lhe proporcionar um alívio temporário, porque a causa, o padrão de resistência, não foi ainda dissolvido. E aí eu chamo a atenção para quem faz terapia holística comigo, ou com outras terapeutas, e que a gente trabalha aí trazendo novamente vitalidade, organizando aí algumas coisas que precisam ser feitas, e a gente sempre fala, eu e as terapeutas aí, pelo mundo afora, os terapeutas, que esse auxílio que a gente consegue nas terapias integrativas, energéticas, holísticas, elas fazem 50% do caminho. Elas vão ajudar? Vão ajudar muito, vai trazer ali muito equilíbrio, vai organizar ali por um tempo, porém, se não ajustar, se não organizar a causa, ou seja, fazer a sua parte, trabalhar no que está fazendo isso acontecer, o que você anda fazendo, falando, pensando, sentindo, resistindo, que está fazendo com que as coisas degringole novamente. Aí você pode passar a vida toda fazendo terapia, porque vai ser só por um período que você vai se sentir bem. Como não foi tratado a causa, onde começa, né, a nascente de tudo isso, vai sempre voltar. Sempre. Todas as doenças, os incômodos, sejam eles mentais, né, emocionais e físicos também. Essa luz está tão forte, já está doendo meu olho aqui. Porém, existe alguma coisa dentro de você que não é afetada pelas circunstâncias transitórias que constroem a sua situação de vida e a que você só tem acesso através da entrega. Trata-se da sua vida, do seu próprio ser, que existe no eterno domínio do presente. Encontrar essa vida é a única coisa necessária de que Jesus falava. A única coisa necessária está entre aspas, que Jesus falava. Se a sua situação de vida é insatisfatória ou mesmo intolerável, somente através da entrega você vai conseguir quebrar o padrão inconsciente de resistência que permite a permanência nessa situação, que faz com que você fique ali na lama, se debatendo e não consegue sair dali. A entrega é perfeitamente compatível com tomar uma atitude, iniciar uma mudança ou atingir objetivos. Mas, no estado de entrega, uma energia totalmente diferente flui naquilo que fazemos. A entrega nos religa com a fonte de energia do ser. E se as nossas ações estiverem impregnadas com o ser, elas se tornam uma alegre celebração da energia da vida, que nos aprofunda cada vez mais no agora. Através da não resistência, a qualidade da nossa consciência e, portanto, a qualidade do que estivermos fazendo ou criando aumenta sem medidas. Os resultados vão falar por si mesmos e refletir essa qualidade. Podemos chamar isso de ação de entrega. Não é um trabalho tal como nós conhecemos por milhares de anos. À medida que mais seres humanos despertarem a palavra trabalho, vai desaparecer do nosso vocabulário e talvez seja criada uma nova palavra para substituí-lo. A qualidade da sua consciência neste momento é que vai determinar o tipo de futuro que você vai viver. Portanto, entregar-se é a coisa mais importante que você pode fazer para provocar uma mudança positiva. Qualquer outra coisa que você fizer será secundária. Nenhuma ação positiva pode surgir de um estado de consciência onde não existe entrega. Da energia da mente para a energia espiritual. Para a gente fechar aqui. Só o sonzinho da chuva e dos passarinhos aqui atrás. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tá.
Alguém fala assim, livrar-se da resistência não é uma tarefa fácil. Continuo sem saber como faz isso. E ele fala, comece por admitir que é resistência. Esteja lá quando a resistência aparecer. Observe de que modo a sua mente a cria, que nome dá à situação, a você mesmo ou aos outros. Observe o processo de pensamento envolvido. Sinta a energia da emoção. Ao testemunhar a resistência, você vai verificar que ela não tem nenhum propósito. Ao focalizar toda a sua atenção no agora, a resistência inconsciente passa a ser consciente. E esse é o fim dela. Você não pode estar infeliz e consciente. Se há infelicidade, negatividade ou qualquer forma de sofrimento, significa que existe resistência e a resistência é sempre inconsciente. O poder de escolher. Sei que a palavra escolher é um termo muito usado na nova era, mas não é apropriado ao presente contexto. É uma ilusão dizer que alguém escolhe um relacionamento problemático ou alguma outra situação na vida. Uma escolha sugere uma consciência, um alto grau de consciência. Sem ela, não há escolha. A escolha começa no instante em que nos desidentificamos da mente e de seus padrões condicionados, o instante em que nos tornarmos presentes. A escolha começa no instante em que nos desidentificamos da mente de seus padrões condicionados, o instante em que nos tornamos presentes. Até alcançar esse ponto, você está inconsciente, espiritualmente falando. Significa que você foi obrigado a pensar, sentir e agir de determinadas maneiras, de acordo com o condicionamento da sua mente. É por isso que Jesus disse: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso não está relacionado à inteligência no sentido convencional da palavra. Já encontrei inúmeras pessoas altamente inteligentes e educadas que eram também completamente inconscientes, o que significa dizer completamente identificadas com as suas mentes. Na verdade, se o desenvolvimento mental e o aumento do conhecimento não são contrabalançados por um crescimento correspondente na consciência, o potencial para a infelicidade e o desastre é muito grande. Sua amiga está paralisada em um relacionamento com um parceiro abusivo e não é a primeira vez. Por quê? Porque não escolheu. A mente condicionada como é pelo passado sempre busca recriar o que conhece e com o que está familiarizada, mesmo que seja doloroso, ao menos é familiar. A mente sempre se apega ao que lhe é familiar. O desconhecido é perigoso porque ela não tem controle sobre ele. É por isso que a mente não gosta do momento presente e prefere ignorar. A percepção do momento presente cria um espaço, não somente no fluxo da mente, mas também no contínuo do passado e futuro. Nada realmente novo e criativo pode acontecer nesse mundo a não ser através desse espaço, um espaço nítido com infinitas possibilidades. Portanto, sua amiga pode estar recriando um padrão aprendido no passado, no qual a intimidade e o abuso eram inseparavelmente relacionados. Por outro lado, ela pode estar representando um padrão mental aprendido na infância, segundo o qual ela é alguém desprezível e merece ser punida. É também possível que ela viva grande parte da vida através do sofrimento, que está sempre em busca de mais sofrimento para se alimentar. O parceiro também tem seus próprios padrões inconscientes que completam os dela. Quem criou essa situação? A sua própria amiga, ou melhor, o falso eu interior dela, um padrão mental e emocional do passado, nada mais do que isso. Se você lhe disser que ela escolheu essa situação,
estará reforçando o estado de identificação dela com a mente. Mas o padrão mental é ela? Sua verdadeira identidade é derivada do passado? Mostre a sua amiga como ser a presença observadora por trás dos pensamentos e das emoções. Conte-lhe sobre o sofrimento e como se libertar dele. Ensine-a a arte de percepção do corpo interior. Demonstre o sentido da presença. Assim que ela for capaz de acessar o poder do agora e em consequência, romper com o passado condicionado, ela vai ter uma escolha. Ninguém escolhe o problema, a briga, o sofrimento. Ninguém escolhe a doença. Elas acontecem porque não existe presença suficiente para dissolver o passado, ou luz suficiente para dispersar a escuridão. Você não está aqui por inteiro. Você ainda não acordou. Nesse meio tempo, a mente condicionada está governando a sua vida. Do mesmo modo, se você é uma das inúmeras pessoas que tem assuntos mal resolvidos com os pais, se ainda guarda ressentimentos por alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, então você ainda acredita que eles tiveram uma escolha e que poderiam ter agido diferente. Sempre parece que as pessoas fizeram uma escolha, mas isso é uma ilusão. Enquanto a sua mente, com seus padrões de condicionamento, dirigir a sua vida, enquanto você for a sua mente, que escolhas você tem? Nenhuma. Você não está nem ligando. O estado identificado com a mente é altamente defeituoso. É uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas estão sofrendo dessa doença em vários graus. No momento em que você perceber isso, não haverá mais ressentimento. Como você pode se ressentir com a doença de alguém? A única resposta adequada é compaixão. O que você diz a respeito da escolha também se aplica ao perdão? Suponho. Precisamos estar inteiramente conscientes e entregues antes de poder perdoar. E aí ele fala, perdão é uma palavra que vem sendo usada há mais de 2000 anos, mas a maioria das pessoas tem uma visão muito limitada do que ela significa. Não podemos perdoar a nós mesmos ou aos outros enquanto extrairmos do passado o nosso sentido do eu interior. Somente acessando o poder do agora, que é o seu próprio poder, pode haver um verdadeiro perdão. Isso tira a força do passado e você percebe profundamente que nada que você fez ou que os outros lhe fizeram poderia atingir nem de leve a radiante essência de quem você é. Todo o conceito de perdão se torna, então, desnecessário. E como chego a esse ponto de consciência? Alguém pergunta. E ele fala, quando nos rendemos àquilo que é, e assim ficamos inteiramente presentes. O passado deixa de ter qualquer força. Não precisamos mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave. E aí, a última pergunta que ele faz. Quando vou saber que me entreguei? E ele fala, quando você não precisar mais fazer essa pergunta. Uau! Muito bom. E assim a gente finaliza, meus amores. Esse livro incrível foi um compilado de algumas partes, mas foram incríveis. O pouco que a gente viu aqui nos vídeos, o restante só vendo, né, lendo ele na íntegra mesmo, fazendo as suas anotações, estudando, relendo, e é incrível. É incrível como o universo é maravilhoso. Desde o livro do primeiro que eu fiz, o Clube do Livro do Poder do Subconsciente, cada encontro, cada capítulo era exatamente aquilo que eu estava passando na minha vida. E com esse aqui não foi diferente. Que assim, ó, cirúrgico falar sobre isso, sobre o quanto, sem perceber, nós recriamos e recriamos mais e mais e mais e mais vezes as mesmas coisas. Porque, como ele disse, a amiga
conscientemente não escolhe repetir um padrão de relacionamento tóxico e abusivo. Ou nós, muitas vezes, né, que nem falou, quem escolhe ser doente? Quem escolhe sofrer? Quem escolhe tem problema. Escolher conscientemente, ninguém escolhe. É inconsciente, tá? Na identificação desse eu interior, desse ego, dessa mente, que para nos proteger, ela recria tudo que é familiar. Porque ela pensa assim, não, viver no agora? Imagina, agora você é tudo novo, né? Tipo, você está ali, agora estou sentada falando com vocês, né? E a vergonha, e o medo de julgamento, e se olhar aqui e ver defeito, ver assim, ver assado, não, não, né? E aí a mente, para nos proteger de coisas novas, inusitadas, ela começa a recriar padrões do que ela já conhece. Como ele diz no livro, mesmo que esses padrões tenham sido negativos, dolorosos, sofridos, mas é o que ela conhece, é o que a mente conhece. E nós temos um sistema de memória muito incrível no nosso corpo, de tudo que a gente passou na infância, de tudo que a gente viveu, coisas que falaram para nós, que a gente talvez comprou como verdade, de que a gente precisa sofrer inconscientemente, que a gente precisa sofrer porque a gente é um ser desprezível, porque a gente é um ser assim assado. Quantos de nós talvez não tenhamos coisas assim enraizadas que a gente nem sabe? Por isso que o estudo, que a busca do conhecimento, do autoconhecimento liberta, liberta sim. Porque por mais que seja doloroso a gente olhar para algumas memórias, olhar para algumas questões, a gente entendendo por que elas estão sendo recriadas, que é essa identificação que a gente está fazendo com o que passou e que a gente pode escolher fazer diferente, isso é incrível. Imagina a gente poder se libertar de amarras, de tudo, não só como ele trouxe no exemplo de relacionamentos, que pode não ser só relacionamentos amorosos, também com amigos, né? Com a nossa rede de apoio, ciclo de amizades, na família, enfim. E que incrível que a gente pode, a partir de nós mesmos, né? Acessando esse poder da presença, esse poder da essência, esse poder de ser, como ele fala, o ser e a presença, né? Usar essa palavra, ser, estar presente, como muda tudo. Então, foi muito incrível estar aqui com vocês nesses encontros. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam. Coloquem as suas ideias, suas ponderações desses últimos 2 capítulos, que eu vou amar saber. Gratidão, meus amores, e até o próximo Clube do Livro. E assim que eu vim aqui intuir de outra leitura, eu vou trazer aqui para o canal e a gente vai estar trocando essa ideia juntos novamente. Gratidão e até a próxima.